reconhecimentos positivos. Então, hoje a gente vai atualizar o nosso quadro de referência a respeito destas questões que permeiam o papel no triângulo dramático do Salvador. A gente vai pensar um pouquinho a respeito do que significa a palavra ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar. Vejam, todas têm relação, todas estão no mesmo escopo, onde alguém ajuda alguém. Lembrando que quando a gente joga um jogo psicológico dentro do triângulo dramático, em especial na posição do salvador, de quem vai salvar alguém, a pessoa que está fazendo isso o faz porque ela se sente mais capaz do que o outro. E por vezes, quando a gente faz essa ajuda a outras pessoas sem ser pedido ou sem pedir permissão para ajudar, apoiar, colaborar, socorrer, salvar, você está mostrando para aquela pessoa que ela é incapaz de resolver o próprio problema. E dentro disso tudo que eu trago para vocês, do Vida que Funciona, da análise transacional, a gente pensa que, na verdade, a gente está aqui para gerar autonomia nas pessoas. Então, você considerar alguém incapaz não é ok. Então, quando você vai participar de um processo que a pessoa está vivendo, a pedido ou você tendo pedido permissão, é importante você saber a diferença de ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar, porque daí você impede um jogo de começar ou de continuar. E esse jogo vai ter sempre um desfecho onde ambas as partes, ou quantas pessoas estiverem envolvidas no jogo, saiam de lá de certa forma machucadas, com um sentimento ruim, desentendimentos acontecem. Então é importante entender isso. Então vamos compreender essas diferenças sutis entre esses termos, ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar, e lá no finalzinho da minha conversa aqui com vocês, você vai conseguir compreender como essas ações podem e vão afetar as suas relações e as suas interações com as outras pessoas. Boa noite, Gi, boa noite, Anarian, boa noite, Vânia, tudo bem? Bem-vindas. Falando aqui um pouquinho sobre quadro de referência, sobre essas palavras que eu falei agora, que é ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar. Vamos lá. Compreendendo na prática como o quadro de referência nosso, quem já me viu falando aqui sabe o que eu estou falando quando eu digo quadro de referência, ele é como se fosse um filtro de realidade, onde tudo que eu vejo do mundo passa por esse filtro para caber dentro do meu entendimento mental. Então, o que eu vejo nunca é de fato a realidade real e concreta. Ela sempre está filtrada, como se fosse um vidro jateado, um vitral por onde essas informações do mundo vêm e eu leio o mundo através daquele meu quadro de referência. Por isso que é importante você buscar entender e compreender o seu quadro de referência para que você tenha uma noção mais próxima do que está acontecendo na realidade, da sua vida e da vida das outras pessoas com as quais você convive. Então, entender o significado que você atribui a essas pequenas palavras, isso pode travar ou desbloquear sua vida. As suas relações, e não só com pessoas do trabalho, não só na família, mas a sua relação, por exemplo, com dinheiro, com sucesso. Tem questões no seu quadro de referência por uma compreensão e uma visão do que o mundo te traz que te impedem de dar um passo em direção ao sucesso, por exemplo. Então, o que está acontecendo? Eu luto com isso todo dia, eu estou descobrindo e vendo e revendo meu quadro de referência todo santo dia, porque a gente não tem uma compreensão concreta. Esse quadro de referência é algo inconsciente. Então a gente sim tem que mergulhar e buscar entender o que eu estou fazendo ali, por que eu tenho aquela compreensão e trabalhar isso. E a análise transacional ajuda muito nesse processo. É fundamental para esse processo. Até legal compartilhar com vocês hoje. Boa noite, Selma. Hoje eu recebi uma mensagem, eu não, a doutora, mas a mensagem foi endereçada para nós dois, de uma pessoa que fez o curso de Introdução à Análise Transacional, participou de workshops do Vida que Funciona, segue a doutora e é orientada pela doutora na questão das dores crônicas, da DTM, na questão de vida realmente, eu também nessa questão da análise transacional, e ela trouxe um testemunho bem bonito que
em compreendendo tudo isso, ela está com um relacionamento bom com o marido, com os filhos, profissionalmente, ela subiu profissionalmente. Então, como ela, né, a palavra dela, como a análise transacional ajuda ela a transformar a vida dela. E é isso que eu trago aqui para vocês. Então, é bem legal quando vocês dão esse retorno para mim e para a doutora Mara, porque para a gente é muito importante saber que o que a gente traz realmente surte efeito, traz transformação na vida de vocês. É para isso que a gente está aqui, é para isso que eu estou aqui. Então, vamos explorar hoje esses conceitos que são fundamentais sobre ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar e como eles se aplicam nas suas interações diárias com as pessoas, né? E é importante eu lembrar a questão do conceito de análise transacional, que é uma teoria que analisa as trocas, as transações, então se baseia nas relações humanas, né? Então, é uma teoria que explora essas interações e os estados mentais que influenciam essas interações, né? E conhecer mais a respeito, como essa pessoa, né, que nos deu esse feedback, ajuda você nos seus relacionamentos todos, inclusive no relacionamento seu consigo mesmo, né? Então vamos lá começar pelo primeiro termo, ajudar, né? Ajudar implica em oferecer assistência a alguém, fornecendo para aquela pessoa o que é necessário para atender uma necessidade específica dela, né? No entanto, quando a gente fala ajuda, entra naquilo que eu falei agora há pouco, usualmente não é oferecida com uma pergunta se o outro está realmente querendo ou precisando de uma ajuda, mas usualmente quem ajuda o faz, entre aspas, se metendo naquilo que não foi chamado e acaba fazendo algo pelo outro, algo no lugar do outro. Quem ajuda usualmente o faz baseado no que entende, primeiro, que é o jeito certo de fazer aquilo naquela situação, que é o seu jeito, não significa que é o jeito, nem o melhor jeito e nem o jeito que vai funcionar, né? Não significa que esse jeito que você está fazendo pelo outro é o jeito que o outro faria, né? E é por isso que dá desentendimento muitas vezes, porque o outro, mas primeiro eu não pedi ajuda, segundo você está fazendo de um jeito que não é assim que eu quero que faça. Então já dá desentendimento, né? Então não significa que é a mesma maneira que você faria para ajudar que o outro faria, né? E nem o resultado que você espera às vezes é o resultado que o outro quer. Então, para você poder ajudar alguém, se você decidir realmente ajudar alguém, porque você entende que aquela pessoa naquele momento está em uma situação vulnerável, de vulnerabilidade, é importante lembrar que você precisa, primeiro, oferecer a ajuda de forma voluntária, é possível, respeitosa, com o objetivo de ajudar aquela pessoa a se capacitar, a se perceber capaz de buscar saídas por si próprio. É esta a ajuda que você deve oferecer. Isso não significa que você não possa dar a sugestão de uma possível saída, de uma possível maneira de lidar com aquilo. Mas não sair de cara fazendo, faz assim, assado, vem cá, sobe, desce, pinta, não pinta, porque isso é você fazendo pelo outro. E isso vai girar, vai virar jogo psicológico. Aquela pessoa que estava lá de vítima, precisando da ajuda de você como salvador, ela vai vir te perseguir, porque provavelmente não era aquilo que ela queria. Então, quando a gente fala em ajuda, tem que ter esse devido cuidado. Então, perguntas simples como: me parece que você está com dificuldade nisso ou naquilo. Há algo que eu possa fazer para ajudá-lo na resolução? E espera a resposta. E se a pessoa disser que não há nada, aceite a resposta, né? Esperar a pessoa aceitar a sua ajuda e dizer que quer ajuda. E pergunte para ela como ela espera ser ajudada. Com uma palavra, com uma atitude, ela vai trazer como ela espera. E se ela não souber, pergunte: eu posso sugerir algo para que você faça ou para que nós façamos juntos? Então, isso é importante. Quando você pensa em ajuda, essa comunicação precisa acontecer, porque senão você vai entrar num jogo psicológico, vai dar desconforto e vai dar confusão nesse relacionamento. Com certeza absoluta. E isso é no dia a dia, com parceiro de trabalho, isso é no dia a dia, com esposo, com esposa, com namorado, com namorada, com filhos, com tudo, né? Quer ver um negócio, é pai e mãe ajudando o filho. Você só ajuda o seu filho se ele estiver em situação de vulnerabilidade e você pergunta antes se você pode ajudar. Você só ajuda filho se você perceber que ele está com dificuldade, você pergunta se você pode ajudar e ele aceita a sua ajuda. Ou ele deliberadamente vem pedir a sua ajuda e então você ajuda, mas pergunta como que ele quer a sua ajuda. Então isso azeita os relacionamentos. Você não invade
o perímetro daquela pessoa, tornando os relacionamentos mais leves, os relacionamentos funcionam, né? Quando a gente pensa em apoiar, vamos mudar de palavra, a gente falou de ajudar, apoiar, o sentido de apoio envolve você estar presente e oferecer um suporte emocional, inclusive, para alguém, né? É sobre, né, esse apoio é sobre, por exemplo, emocional, é sobre demonstrar uma sintonização empática, né? Ouvir o que a pessoa está falando de fato, validar os sentimentos daquela pessoa, proporcionando um ambiente seguro para ela, para que ela possa expressar as emoções, as preocupações. Então, quando você dá apoio, é você dar uma estrutura para que a pessoa possa se apoiar e dar o passo que ela precisa dar. De novo, apoio não é você ir lá fazer por ela, não é você ir lá dar aula para ela de como faz. Não é você chegar lá com a solução ou várias soluções para um problema. Não. Dar apoio é você estar lá para que, quando ela precise, ela possa usar você como suporte, como apoio para dar o passo que ela entende que tem que ser o passo que ela tem que dar. Então, de novo, cuidado com isso. Apoiar é diferente de salvar, é diferente de ajudar, é diferente de colaborar. Mas sim, este apoio normalmente está ligado com essa questão psicoemocional. Você dá suporte emocional para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa que você quer ajudar não precisa da ajuda na resolução da atividade, mas ela precisa desse apoio mesmo. Só saber que você está ali presente do lado dela, porque se algo der errado ela tem a quem recorrer. Às vezes é só isso que ela quer. Ela não quer uma ajuda de você vai lá fazer, ou você disser, não faz assim, faz assado, né? Ela já sabe teoricamente o que fazer ou como fazer e vai fazer, mas ela não está muito segura, não está segura o suficiente para dar o passo. Você estará ali para apoiá-la. Então, se você percebe que alguém está querendo fazer algo e você sente esse impulso de ajudar, se ela já tem um passo a dar, converse a respeito desse passo e fale, qualquer coisa eu estou aqui. Se você precisar de algo, me chame que eu apoio você. Isso é apoiar. Veja, é totalmente diferente da ajuda. É totalmente diferente de salvar, de colaborar. É estar ali, servindo de apoio realmente, como a própria palavra diz, apoiar, né? Uma boa conversa pode fazer a pessoa enxergar em você aquele apoio que ela precisa para fazer o que ela quer. Então, às vezes a pessoa está querendo comprar algo, está querendo mudar de profissão e ela não está segura. Então, uma conversa com aquela pessoa pode trazer ela para uma posição onde, ok, eu posso contar com essa pessoa e assim dar passos, né? Isso é muito importante em relacionamento, principalmente em relacionamento de casamento, o esposo e a esposa terem essa intimidade suficiente de um ser apoio do outro, de ambos se apoiarem no que for, no que precisar, né? Não em tudo, mas no que for pedido ou no que for necessário. Estar ali presente para que a pessoa se apoie quando necessário, quando não se sinta forte o suficiente, enfim, seja qual for a necessidade de apoio, né? Então assim você fornece auxílio emocional para que de fato ela possa ter segurança e executar aquilo que ela vai fazer, né? Caso essa pessoa queira fazer algo que vai contra o que você acredita, né, ou que você entende que é adequado, é ok você falar, olha, esse caminho talvez não seja o melhor. Então, o diálogo emocionalmente educado é imprescindível nesse momento. Você saber como comunicar isso, porque senão você vai estar dando um tabefe na cara da pessoa. Ela já está com o protocolo dela todo montadinho para fazer, ela só precisa de um apoio. E daí você discorda e você chega lá e fala, não, faz isso, que cagada. Não, não é assim que você vai agir. Você precisa pedir permissão para falar, você fala que você entende que talvez não seja a melhor saída, será que não seria bom pensar em outras saídas e trazer ela para reflexão e para um processo de decisão de qual caminho seria o mais adequado para. Então é importante ter essa noção, né? Perguntando para ela se ela já pensou a respeito, sobre aquela ótica que você traz, tenta equalizar o quadro de referência dela com o seu e o seu com o dela. Procura compreender, sintonizando empaticamente, por que ela está tendo aquela ideia de solucionar aquele problema daquele jeito, né? Impor o que você entende que é adequado não é o caminho, né? E caso ela decida manter-se naquela decisão inicial que você discordava, analisando mesmo assim esse ponto de vista que você trouxe, que é diferente do dela, e ela decida fazer do jeito que já faria, você pode dar apoio, continuar dando apoio para ela, caso ela tente e não funcione como ela esperava que funcionasse. E assim, não funcionou do jeito que ela imaginava,
quando ela voltar para você, não fale para ela, eu te disse. Você quer matar uma relação, você fala, tá vendo? Eu não falei que ia dar errado? Se tivesse feito do meu jeito desde o começo, tava tudo bem. Não façam isso, gente. A pessoa perde toda e qualquer potência que ela teria. Ela teve coragem, ela se apoiou em você, ela deu um passo, deu meleca, e daí quando ela volta, putz, deu meleca, você fala, viu? Eu te falei? Cara, acaba com a relação. Não façam isso. Acolham-na. O sentimento de derrota está presente. Espere o tempo dela e pergunte, será que você está pronta para tentar de outro jeito? Será que do jeito que eu sugeri não seria um jeito de tentar? Você quer pensar em outro jeito? Sirva de apoio e não de dedo para cutucar, né? Na análise transacional a gente tem um conceito bem potente que é o conceito de roteiro ou script de vida, né? Que se refere às decisões, a crenças inconscientes que todos os indivíduos foram lá no início da vida e formaram lá no início da vida e continuam a seguir ao longo da vida. Uma narrativa orientadora de vida, sabe? Esse roteiro, esse script. Isso foi feito até os 7 anos de vida, tá? Foi confirmado até os 15, 18 depois, mas já foi escrito. Você segue esse roteiro, quer queira, quer não. É assim. Tá lá no seu sistema operacional, digamos. Tem como mudar? Tem. Venha pro Vida que Funciona, eu mostro pra você como é que muda. Você vai aprender como é que muda. Você vai conhecer, vai entrar em contato, vai fazer o curso de Introdução à Análise Transacional, vai entender como funciona um pouquinho o script de vida, vai entender o seu funcionamento intrapsíquico para poder acessar o teu roteiro de vida, seu script de vida, e poder pensar em mudanças e permissores e permissões que você pode se dar para trabalhar no seu script de vida. Claro que o script de vida trabalhado profundamente precisa ser em psicoterapia, porém, questões de compreensão e questões de decisão cognitivo-comportamental é plenamente possível de ser feito e você consegue trazer para a sua narrativa de vida uma mudança bem potente, né? E ao apoiar alguém, você pode ajudar essa pessoa a examinar justamente seu script. Sabe aquele script de, putz, tudo que eu tento dá errado. Parece que eu só faço escolha errada. Dedo podre para mulher, dedo podre para homem. Não dá certo. Dedo podre para trabalho. Toda empresa que eu entro dá meleca. Gente, tudo que se repete na vida, tudo que tem padrão, tem motivo de ser. Não é à toa. Não é à toa. E não é por causa do outro. Não é o mundo que está errado, não é a empresa que é ruim, não é o chefe que é chato, não é o marido que é ruim, não é a esposa que está errada. Nada disso. Provavelmente está em você. Lembrando que é um relacionamento, a gente está falando de relacionamento, mas tem uma grande questão em você. Eu sempre falo, de 100% de um relacionamento, você é 100% responsável pela sua metade, pelos seus 50%. E o outro é 100% responsável pela metade dele, pelos 50% dele. Quando você assume 60% desses 100% que é dos dois, você está considerando o outro incapaz, você está invadindo o espaço do outro e vice-versa. Então tem que ter esse cuidado, inclusive na questão da abordagem do script de vida. Então, às vezes, conversas, a pessoa começa a ver padrões, ela começa a perceber esse seu script de vida. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse sentido. Me busquem que a gente pode conversar a respeito. Em sessões de mentoria, no Vida que Funciona, enfim. Temos como trabalhar tudo isso. E isso tudo, obviamente, esses scripts limitantes vão afetar diretamente o seu bem-estar, o seu ciclo de vida, sua vida que funciona não vai funcionar. Simples assim. Vai funcionar, A gente tem função e a disfunção, às vezes tua vida está disfuncional, Uma vez uma pessoa me falou, minha vida funciona, aos trancos e barrancos, mas funciona. É isso que você quer? No meu quadro de referência, a vida que funciona não é essa vida aos trancos e barrancos. Vida que funciona é uma vida que está rodando e cada vez mais abundante. Quando a gente fala em vida que está aos trancos e barrancos, é uma vida disfuncional e não funcional. Entenderam os 100% dos seus 50%? A doutora perguntou ali no chat, Então, numa relação, nós temos 100% da relação e você é responsável por 50% dela. 100% responsável por metade dessa relação. E o outro responsável 100% por aquela metade dele. Quando você invade ou o outro invade, está desequilibrada a relação. Isso é um conceito muito importante, É uma abordagem mais
igualitária, onde todas as partes contribuem ativamente, compartilham responsabilidades, buscando essas soluções mutuamente benéficas, nem tão bom só para um, nem tão bom só para outro, né? Vejam que quando eu comentei sobre ajuda e apoio, eu dei um modo de ajudar e apoiar que na verdade estão mais alinhados até diferentemente da referência que a gente tem para ajudar e apoiar, estão alinhados bastante fortemente alinhados com colaboração, né? Então, na análise transacional, na abordagem dos jogos psicológicos, são esses padrões repetitivos de interações nas quais as pessoas se envolvem inconscientemente, né? Quando você promove a colaboração, você também sai um pouco desse jogo psicológico, né? Você consegue se libertar dessa dinâmica do jogo, né? E estabelecer relacionamentos mais saudáveis e autênticos, né? Então, quando a gente fala colaborar, o que é colaborar? Colabore, labore de trabalho, então é trabalhar em conjunto, é trabalhar junto. Então, quando eu falei lá na ajuda que você pergunta o que você pode fazer, é um trabalho em conjunto. No apoio, você pergunta como que você está, o que você precisa, pode se apoiar em mim, é em conjunto. Então, quando a gente consegue trazer ajuda e trazer o apoio para a colaboração, o relacionamento se azeita, você consegue realmente, junto com aquela pessoa, co-construir algo benéfico para ambas as partes. Saindo da colaboração, que é bastante bom de se ter esse conceito e quando se fala em relacionamento, serem relacionamentos colaborativos, e veja, de novo, relacionamento conjugal, relacionamento pai-filho, mãe-filho, relacionamento profissional, relacionamento de amizade, colaborar, trabalhar em conjunto para que aquele relacionamento dure, para que aquele relacionamento seja saudável. Vida que funciona, gente, né? Então, saindo da colaboração, onde a gente trouxe a ajuda e o apoio para um conceito colaborativo, vamos falar sobre socorrer. Socorrer implica em intervir rapidamente para ajudar alguém em uma situação de emergência ou de perigo iminente. Então, quando alguém está caindo, você socorre aquela pessoa. Quando alguém se machucou, você socorre aquela pessoa, porque ela está momentaneamente incapaz de perceber que está em perigo ou que se machucou e não consegue dar um passo, por exemplo, né? É uma ação necessária, crucial em algumas circunstâncias, mas é importante estar ciente que a pessoa socorrida pode acabar se tornando dependente desse seu socorro, incapaz de resolver os seus próprios problemas. Quando? Quando você socorre de novo, e aquela pessoa vive se colocando em perigo para que você socorra. O script de vida dela é de se colocar em perigo para que alguém a salve. E você pode escolher não ser esse salvador. Na situação de urgência, você tira ela da água para ela não se afogar, bota na margem, faz os primeiros socorros, dá condições da pessoa voltar a respirar. Então você conversa com ela a respeito. Para quê? Para que ela qualifique que ela está caindo toda hora em necessidade de socorro e ela precisa mudar esse padrão para que ela possa ser bem-sucedida na vida, seja lá a área que for, relacional, profissional, pessoal, dinheiro, tudo na vida. Tudo na vida. Então, o socorro é uma ação que você vai ter que tomar mesmo sem pedir permissão. Muitas vezes você vai lá porque a pessoa está a ponto de se quebrar, de morrer, de se matar, sabe Deus o que, você vai socorrer, você vai trazê-la para um contexto seguro e vai com ela colaborar na construção de uma maneira para não precisar mais de socorro. Então, quando alguém está com problema financeiro, aquela pessoa que vai lá e fornece uma grana para cobrir, dali um tempo a pessoa vai estar com problema financeiro de novo. Você vai lá e fornece uma grana para cobrir. E você fica uma vida, um saco sem fundo, dando dinheiro para aquela até que te enche a paciência. Você chega, não te dou mais nenhum centavo. Você quer ajuda, vai procurar com outro que eu não te ajudo mais. Pronto, quebrou a relação. Quebrou a relação. Você estava salvando o tempo todo, socorrendo aquela pessoa. Então, não entre nesse jogo. Uma vez precisou, senta com a pessoa e já estabeleça o contrato, o campo comum de convivência contratado. Você está precisando de socorro financeiro, especificamente financeiro. Vou colaborar com você financeiramente. Então, você precisa de X, eu vou te dar X. Você vai me pagar esse X desta forma. É ok? É ok. Beleza. E bota para funcionar. Se dali X tempo ela nem te pagou e está precisando de socorro de novo, você vai socorrer de novo? É esse o seu script? Pode ser que seja. Atenção, saia disso, porque daí você usa isso de desculpa. Eu não consigo fazer aquilo porque eu tenho que ajudar o fulano. Eu não consigo fazer aquilo outro porque eu tenho que ajudar o cicrano. Então, cuidado com os scripts, cuidado com essa coisa de socorrer, tá? Isso pode se tornar um hábito
tanto para você quanto para a pessoa socorrida. E fica um relacionamento de simbiose, baseado em dependência. Isso não é saudável, isso não é vida que funciona, né? Então, a pessoa vai consistentemente se colocar nessa situação de risco para ser socorrida por você. E vai questão de mostrar para você, tô precisando de socorro aqui, vem me socorrer, né? Isso pode estar ligado, por exemplo, diretamente com o sistema de reconhecimento dessa pessoa. Essa pessoa está precisando ser vista. E é o jeito que ela sabe de chamar atenção para que você vá lá e ajuda. Isso tem relação com autoestima baixa. Depressão pode estar envolvida, pode levar a pessoa a extorquir esse socorro dos outros de você. E veja se você não está fazendo isso com outras pessoas também que estejam disponíveis para isso, né? Uma vez que você demonstra que você está preocupado com aquela pessoa lá, provavelmente ela ficará recorrendo a você se esse for o script dela. Então, veja, quem socorre, assim como quem ajuda, tem um ganho que é valorizado, como eu falei, na sociedade. Nossa, como ele é bonzinho, ele ajuda todo mundo, ele socorre todo mundo. Você tem um ganho quando você socorre. Porém, em breve você vai cansar. Em breve, esse reconhecimento de como você é bonzinho não vai ser mais o suficiente para você e vai dar meleca naquela relação. Provavelmente a relação vai se quebrar. Provavelmente não vai funcionar mais, né? E assim, quando você socorre, quando as pessoas socorrem, elas são vistas como boas, benevolentes, né? Apesar de elas estarem impedindo o desenvolvimento do outro. Quando você mantém o outro na situação de não dar o passo sozinho, de ficar socorrendo a toda hora, você impede que essa pessoa dê o passo por si. Você não está servindo de apoio, você não está colaborando, você está impedindo essa pessoa de resolver a questão dela, atrapalhando a autonomia do outro, mantendo a pessoa dependente de você para você exercer um poder sobre ela muitas vezes, ou a pessoa sobre você se você é a vítima desse processo. Então, cuidado, olhe bem para isso que está acontecendo, né? Cuidado, tá? E por fim, temos a palavra salvar. Salvar está relacionado com resgatar alguém de uma situação perigosa ou prejudicial, igual ao socorro, né? Da mesma maneira, oferecendo uma oportunidade de escapar ou de se recuperar, né? No socorro, alguém apenas faz algo para resolver o perigo iminente. Então você vai lá, a pessoa está caindo, você segura ela. A pessoa está sem dinheiro, você paga a conta dela. Isso é socorrer, né? No salvar ali que a gente está falando, por exemplo, é alguém que está lutando e você colabora no processo, colabora entre aspas, né? Então, você vai lá e ajuda ela a resolver aquele problema. Você joga uma boia, você dá um socorro, uma ajuda. Lembra, esses termos todos são interlaçados, tá? Então, significar e entender o que você usa para dizer estou ajudando, estou socorrendo, estou salvando, é importante. Por isso que eu estou trazendo esses conceitos, para que você diferencie e tome esse cuidado de não cair em jogos, não cair em relações simbióticas, né? A salvação vem quando quem salva, por exemplo, tenta imprimir um modo de se manter sem problemas dali para frente no outro, mas um modo que é seu, que não é do outro. Entende? Então você vai salvar, mas você vai fazer assim, assim, assim. Ó, tô te ajudando aqui, mas de agora em diante é do meu jeito, não do seu. Porque você não sabe fazer, eu que sei. Então, cuidado com isso, porque daí você vai estar, em seguida de ter salvo a pessoa do problemão, você vai estar perseguindo ela, né? Quem salva, né, do ponto de vista dela, ela faz funcionar daquele jeito na vida dela, então pro outro vai servir também. Nem sempre, né? Precisa levar em consideração as limitações do outro, as potenciais do outro, que são diferentes dos seus, né? Questões individuais daquela pessoa. Então é fundamental perceber que o ato de salvar pode criar essa dinâmica desequilibrada, onde você sabe tudo, você é o salvador, o Superman, né? A Mulher Maravilha, e o resto é todo um bando de incapaz. Então, cuidado com essa postura de salvador, que dentro do triângulo dramático é uma posição dos jogadores. Então, nós temos o perseguidor, nós temos o salvador e nós temos a vítima, né? Então, e o jogo se concretiza quando alguém que está salvando passa a perseguir, por exemplo, né? Isso acontece muito frequentemente, até nos atendimentos, né? A pessoa quer uma solução para a boca. Vamos falar da odontologia, que é a minha outra área de atuação. Ela chega lá e eu ofereço a solução A.
e ela coloca um empecilho, mas é que essa solução é muito cara. Ok, nós temos essa solução aqui que custa menos. Ela não é a ideal, mas é possível por um tempo para que você se prepare para fazer essa que é ideal. Mas essa daqui não fica tão bonita. Então tudo bem. Então a gente pode pensar nessa outra saída aqui. Daí a pessoa, mas essa saída aqui vai demorar muito tempo e eu tô com urgência porque eu tenho uma festa depois de amanhã para ir. Passou 2 anos com os dentes quebrados, daí um dia antes da festa quer consertar. Bem comum isso. Beleza, eu não quero essa daqui também porque essa daqui vai demorar muito. Eu, profissional, posso ficar sem paciência e falar, olha, você não quer nada na verdade, você quer um milagre. Vai lá e busca um milagre em outro lugar porque aqui eu não faço milagre. Eu saí daquela posição de salvá-la, de salvador, de achar a solução para o problema dela e comecei a perseguir aquela pessoa. Ela continua na posição de vítima, mas eu saí de Salvador e comecei a perseguir aquela pessoa. Então, este é o jogo psicológico que acontece na vida de vocês. Na profissão, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Isso acontece todos os dias. Isso serve para manter a sua posição existencial. Por exemplo, se você se acha melhor do que alguém, você vai buscar a posição de perseguidor ou de salvador. Se você não se acha competente para alguma coisa, você vai buscar a posição de vítima, procurando possíveis perseguidores ou possíveis salvadores para se conectar e fazer o jogo acontecer. Quando você reconhece a dinâmica, quando você entende como funciona, você pode trabalhar em você e encorajar as pessoas a cada um assumir a sua responsabilidade. Lembra que eu falei dos 100% dos seus 50%? Assumir essa sua responsabilidade e, em especial, a responsabilidade pelo seu próprio crescimento individual, evitando a perpetuação dessas dinâmicas que são prejudiciais. Porque às vezes você se dá conta, você para de fazer esse jogo com alguém que está do teu lado, mas você busca outro para fazer e perpetua essa situação, essa tua posição existencial de vítima, por exemplo, ou de perseguidor, ou de salvador. Então, cuidado com isso. Autoconhecimento, voltamos lá para o princípio, entender como funciona o seu funcionamento é importante, Então, fechando essa ideia de hoje do quadro de referência a respeito da ajuda, do apoio, da colaboração, da salvação e do socorro, a análise transacional ajuda a gente a entender essas nuances, de cada um desses termos, o que cada um deles significa para mim, quando eu vou ajudar, salvar, apoiar, socorrer, colaborar, como eu estou fazendo isso? Eu estou pedindo permissão? Eu estou sendo tempestivo no socorro? Eu estou salvando demais, imprimindo o meu modo de funcionar no outro ou não? Então, olhar para mim primeiro e olhar para as minhas relações em segundo. E não ficar apontando o dedo, porque a minha esposa fica tentando me salvar o tempo todo, me perseguindo o tempo todo, se vitimizando o tempo todo. E mesma coisa para os relacionamentos com seus esposos, com seus amigos, com seus filhos. Não apontar o dedo, olhar primeiro para si e para a relação, tomando canto dos seus 50% e não dos 50% do outro. E chamar o outro para trabalhar os 50% dele junto com você. Aí a relação começa a caminhar. Lembrando do campo comum de convivência contratado, que é a arena onde esse relacionamento vai acontecer, traçando limites, mostrando até onde você dá conta de ir, até onde você não dá conta de ir, conversando a respeito. Isto vai trazer a possibilidade de você ter um relacionamento ok. E isso vai fazer com que você cada vez mais tenha uma vida funcional e não disfuncional. Uma vida que funcione, Quando você desenvolve essa consciência a respeito desses conceitos, você começa a tomar decisões mais conscientes sobre como você se envolve nas questões, nas relações, como você ajuda, colabora com as pessoas ao seu redor, Então, quando você entende isso, essa diferença entre esses termos para você, é importante que você reflita como você está aplicando isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas interações diárias com as pessoas. Eu falava com uma pessoa hoje a respeito de uma situação onde alguém não dava conta de algo de saúde, gente, de saúde. Se a pessoa não fizesse um procedimento, ela não faz esse procedimento porque não tem dinheiro para pagar, mas ela não vai atrás do dinheiro para resolver esse problema porque alguém está esperando ganhar um dinheiro na justiça, porque logo sairá a causa e vai ganhar um dinheiro, para que esse dinheiro pague o procedimento.
Gente, é uma questão de saúde. Vai atrás, vai lá e resolve. E essa pessoa aqui que está esperando o dinheiro já vai pegar o dinheiro, pega com uma mão e entrega com a outra. Né? Não é justo com ela, não é justo com o outro. O outro tem potência de ir lá fazer acontecer para conseguir o dinheiro para pagar a cirurgia, nem que seja um empréstimo no banco. E depois paga 3 vezes o valor para o banco. Não é a melhor maneira? Não é. Mas se não há saída, é uma saída. Porque vai acabar adoecendo por conta da esperança de que vai entrar um dinheiro do outro. Veja a postura de vítima dessa pessoa, né? Então, isso tudo é muito complicado. Essa relação é muito complicada. É jogo, gente, é jogo. Tudo isso é jogo psicológico. E assim, querendo ou não, quando você está na posição de salvador, a gente se sente bem porque eu estou ajudando, né? Olha como eu sou bom, como eu sou altruísta. Não, gente, você está podando a possibilidade do outro resolver o seu problema por si só. Quando você está perseguindo, você acha, não, eu estou dando diretriz para a pessoa fazer, porque daí vai dar certo, porque eu faço assim, ela fazendo também vai dar. Você está perseguindo. Você acha que você está sendo o ó do Borogodó, ajudando a pessoa assim, né? Não, você está atrapalhando. E se você é a vítima, vida, azar, será que alguém pode me dar uma solução? A solução que eu quero, porque a solução que você vai trazer eu não quero. Pare de ser essa pessoa. Então, olhe para si. Veja esses termos como estão funcionando no seu dia a dia. Né? Na análise transacional, quando a gente fala dos estados do ego, lembram? Do pai, do adulto e da criança, né? Quando a gente está se relacionando, esses estados do ego estão bem presentes. Por exemplo, no perseguidor, é o estado do ego pai, o pai estruturante, o pai crítico. No salvador, é bem potente o estado do ego, o pai protetor. Ele quer cuidar, ele quer resolver. Conectado com o pai estruturante, porque logo em seguida ele dá o como, né? Lembra disso, o salvador. E a vítima do triângulo dramático é bem linkada, a energia psíquica está bem concentrada no estado do ego criança, em específico a criança submissa. Às vezes a criança rebelde, mas normalmente a criança submissa. Então, no triângulo dramático, a gente usa os nossos estados do ego. Então, quando você entende o conceito do estado do ego e você começa a se perceber no seu dia a dia, qual estado de ego aflora mais, qual estado do ego aflora mais, você tem noção de como você está entrando nos jogos. Por qual posição do triângulo você está entrando no jogo. E com isso você começa a se controlar, você direciona a sua energia psíquica para o adulto, para o seu estado do ego adulto, gerenciando as suas emoções, lembra que eu já falei de emoções. E assim você começa a dar passos, tudo trazendo para o consciente. Então no começo desse processo parece muito artificial, muito engessado, porque você tem que... É igual aprender uma nova língua, você tem que pensar em cada palavra para montar a frase, ordenar, para daí conseguir pronunciar para ver se alguém entendeu o que está falando. É mais ou menos assim. Então você precisa aprender sobre os seus estados de ego, aprender a reconhecê-los, quando eles surgem, o que gatilha, entender no triângulo qual a posição que você está ocupando, se você se vê mais ou menos. Quando você compreende tudo isso, você monta uma frase, daí você tem que pôr em ordem para você pronunciar. Bem isso que acontece. Então, são passos. E esse processo parece que é artificial. E realmente ele não é o natural de ninguém. Porque o natural de todo mundo se formou até os 7 anos de idade. Vejam, ele não era natural. Ele se formou até os 7 anos de idade e a gente trata isso como natural. É aí que eu falo. As pessoas dizem, mas eu sou assim. Não, você não é. Você se formou assim e está escolhendo se manter assim quando você diz eu sou assim. Você está assim e você, se você quiser, pode se formar de novo. Tem um livro maravilhoso que chama Growing Up Again, Crescendo de Novo, que traz várias questões das fases de desenvolvimento que ficaram em aberto, ficaram gaps lá atrás, que você pode trabalhar hoje para ajudar a você se reconstruir, digamos assim, você se reformular, digamos assim. Então, sim, é importante você olhar para si e a teoria de análise transacional te ajuda enormemente a se conhecer, a entender os seus processos e, portanto, você consegue se relacionar de uma maneira mais mais adequada, fazendo o seu 50% e deixando que o outro faça o seu 50%, né? Promovendo, né, o seu estado do ego adulto, né, envolvendo ele nas suas decisões, que isso promove a sua racionalidade, sua decisão racional e não mais a decisão emocional, a autonomia, respeito mútuo, gente, você ganha respeito mútuo. Então, é por aí que o negócio anda, né? E assim,
Vou destacar umas coisas aqui que talvez seja a hora de você anotar. Quem gosta de anotar agora, talvez seja a hora de anotar se você não anotou nada ainda, né? Então, primeiro, reconheça a autonomia do outro na sua relação. Ao ajudar, apoiar, colaborar, é essencial você respeitar a autonomia, a capacidade do outro, lidar com seus próprios desafios, tá? Evite assumir a responsabilidade que não é sua. Permita que a pessoa desenvolva as habilidades dela e tome as decisões por si só. Isso é importante. Então, respeito à autonomia do outro, à potência do outro. Isso tem muito do humanismo. Quem não leu Carl Rogers ainda sobre humanismo, leia, é importante. Segundo, estabeleça limites saudáveis, né? Num processo de ajudar, de apoiar, colaborar, é fundamental você traçar limites para evitar cair na armadilha do socorro excessivo, da salvação, né? Lembre-se que cada pessoa, cada indivíduo é responsável pela sua própria jornada, pelo seu próprio crescimento pessoal. Você não vai conseguir botar na cabeça de ninguém. Eu não vou conseguir colocar na cabeça de vocês, a não ser que vocês queiram pegar isso e usar. Então, eu vou falar e se vai funcionar na vida de vocês, não depende de mim. Depende de vocês, é a jornada de vocês, é o crescimento pessoal de vocês. Vocês estarem aqui toda quarta-feira me mostra um sinal de que vocês estão interessados em crescimento pessoal, em, de alguma maneira, mudar o rumo da jornada, ou acertar a jornada, ou concluir a jornada, ou definir a jornada de vida. Então, eu estou aqui como suporte, como apoio, como socorro e salvação na emergência de boa, mas eu não vou assumir o fardo de ninguém aqui. Eu estou aqui para colaborar com vocês. Então, lembrem-se disso, tá? Estabelecer os limites. Então, eu estou dando um limite para vocês explicitamente. Eu estou aqui para vocês, porém, a jornada é de vocês, o crescimento pessoal é de vocês. Terceiro, anote. Promova a colaboração. Promova a colaboração. A colaboração não é espontânea. Espontânea é você lá fazer pelo outro. Porque você perde a paciência, você não vê o outro, você não aguenta ver o outro lidando com uma coisa que você faz em 2 minutos, ele 10 minutos não conseguiu ainda. Te dá nos nervos, você cata o negócio e faz por ele. Isso não é colaborar, isso é fazer pelo outro, isso é salvar. Isso é atropelar o outro, falando para ele, você é um imbecil que não dá conta de fazer daqui que eu faço. Isso não é colaborar. Então, a colaboração é uma maneira poderosa de construir relacionamentos saudáveis e produtivos. Incentive uma comunicação aberta, compartilhamento de ideias, a busca de solução em conjunto, a co-construção. Quando você colabora, você cria um ambiente de respeito, de confiança, onde todos os envolvidos, não só 2 pessoas, podem contribuir de forma significativa. Quarto, reconheça situações de emergência, situações onde realmente tem um perigo iminente, risco à vida, o ato de socorrer se torna necessário. Nessas circunstâncias é importante agir rapidamente para evitar algum dano maior. Então sim, é permitido. O que não pode é ficar socorrendo a mesma pessoa o tempo todo na mesma coisa. Isso é script, isso é simbiose. Cuidado com isso. Então, socorreu, tirou da situação de risco, colabore para que essa pessoa que estava em perigo se veja capaz de lidar com a situação por si só, mesmo tendo que procurar um profissional, um mentor integrativo relacional. Então, inicialmente, você que está convivendo com a pessoa, você pode ser esse mentor dela. Inclusive, se você quiser fazer mentor, fala comigo. Dou aula de mentoria integrativa relacional. Formo mentores integrativos relacionais para você colaborar com a vida de outros. Super joia! Mas não quero aprender, Rubens, eu só quero poder fazer o negócio acontecer. Ok, você pode ser o mentor da pessoa. Cuidado para não ser o salvador da pessoa. Cuidado para não tentar fazer com que ela faça do jeito que você entende que tem que ser feito e você persiga a pessoa. Se vê que está complicado a sua mentoria direto com essa pessoa que estava em situação de risco, manda ela para mim, manda ela conversar comigo. A gente marca uma sessão, a gente faz uma sessão e eu colaboro com essa pessoa para que ela qualifique as suas capacidades e saia dessa posição, por exemplo, de vítima, ou de perseguidor, ou de salvador. Então, é ok pedir ajuda. Numa situação de emergência, tem que agir. Não dá para deixar a pessoa em risco, mas tem que tomar cuidado para não virar uma simbiose, né? Então, pensando nisso tudo que eu falei,
né, de ajudar, apoiar, colaborar, socorrer e salvar, né, sob essa ótica de análise transacional, né, dá para entender o que eu quero dizer quando eu digo de quadro de referência, o que cada coisa significa para cada pessoa pode ser diferente na prática, né? Como entender o significado de cada uma dessas palavras, de cada ação que aquelas palavras trazem é importante, porque tem repercussões e consequências diferentes na vida da gente, nos relacionamentos da gente, né? Compreendo que cada um desses termos, né? Você pode compreender também que cada um desses termos, né, tem as suas próprias nuances, os impactos específicos no relacionamento, né? E ao interagir com os outros, é essencial que você mantenha esse equilíbrio dinâmico, saudável, entre oferecer suporte e respeitar a autonomia do indivíduo. Oferecer colaboração e respeitar a autonomia do indivíduo. Oferecer ajuda e respeitar a autonomia do indivíduo. Oferecer socorro e respeitar a autonomia do indivíduo. Salvá-la de alguma coisa e respeitar a autonomia do indivíduo. Uma pergunta. Quando eu digo equilíbrio dinâmico, vocês conseguem entender esse termo? Como está isso no quadro de referência de vocês? Vejam, quando a gente fala em equilíbrio, muitas pessoas pensam em algo dois pesos na mesma altura, está equilibrado. Isso é um tipo de equilíbrio. Existe outro tipo de equilíbrio. Então, por exemplo, a nossa fisiologia, o que acontece no nosso corpo, as substâncias químicas, elas se mantêm em um equilíbrio, mas não é um equilíbrio estático e separado. Isso é equilíbrio estático. Não é esse equilíbrio que a gente tem. O equilíbrio precisa ser dinâmico. Uma hora tá lá, uma hora tá cá. Uma hora tá lá, uma hora tá cá. Uma pessoa me falou esses dias, achei muito interessante trazer para vocês. Pensa na imagem da leitura dos batimentos cardíacos. Faz tup, cai, faz tup, alto, cai lá embaixo, né? Vocês já viram aquele desenho do coração batendo? Altos e baixos. A pessoa me falou, Rubens, assim é a vida. Cheia de altos, cheia de baixos. Mas em um equilíbrio, onde não vai para cima e não volta nunca mais, e não vai para baixo e não volta nunca mais. É um equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico. Dinâmico porque muda de posição. Porque quando isto ficar estático, você morreu. Deu para entender isso? Então sim, você vai acertar, você vai errar. Você vai acertar, você vai errar. Isto significa equilíbrio dinâmico. Porém, a amplitude disso, a distância do erro para o acerto vai ficando cada vez menor. Você vai acertando e errando mais, se erra e conserta mais rápido, entende? Precisa cair tanto para chegar no pico de novo. Deu para pegar isso? Então, equilíbrio dinâmico faz parte da vida. Ela é essencial. Se não tiver equilíbrio dinâmico, se estiver tudo estagnado, morreu. Acabou a vida, não há vida, né? Água parada fede. Então, tá parado, não tá bom. Tá no baixo, saiba que vai subir. Tá no alto, fique esperto porque vai cair. Faz parte, gente. Não é praga, não é nada disso. É assim que é. E assim, quanto mais autoconhecimento, quanto mais preparado você tiver, menor o tanto que desce, sabe? Na hora que desce, você já consegue subir de novo e recupera. Então, é importante o autoconhecimento, é importante você estar ligado e ligado nas relações. Por isso que eu faço mentoria integrativa relacional, porque todos os danos que a gente colhe consequências hoje, que foram feitos na construção da nossa personalidade na primeira infância, todos os danos foram feitos e aconteceram com o relacionamento. Foi no relacionamento que a gente aprendeu esse monte de coisa. Portanto, a cura disso tudo não virá de outro jeito, senão por meio de relacionamento. Por isso é importante você, por exemplo, ter um mentor, para que você possa se relacionar neste set de mentoria, aprender uma maneira diferente de relacionar-se, que você dê conta, para que dali você experimente na sua vida de verdade fora do ambiente de mentoria e crie uma nova forma de relacionar com outras pessoas. Então, cura através do relacionamento, sim. Integrativo porque integra os seus papéis. Sou eu pessoal, sou eu social, sou eu profissional. Então, integrando esses papéis através dos seus relacionamentos, você se cura. Por isso que a doutora chama todo mundo para dançar no consultório quem é de Curitiba. Porque lá você se relaciona. Por isso que a gente tem a comunidade no COIA. O COIA Desenvolvimento Humano e Saúde traz pessoas para o mesmo ambiente, fazendo várias atividades ali, para que crie-se uma comunidade e essa comunidade troque
Se relacione, porque ali todos estão buscando a mesma coisa, desenvolvimento humano e saúde. Então você consegue potencializar isso. E você que está me vendo aqui, você que está ouvindo aqui, é bem-vindo para participar desse processo, em especial aqui no Vida que Funciona, fazendo Vida que Funciona, fazendo análise nacional, me ouvindo, compartilhando e principalmente levando essa informação para outras pessoas, ajudando outras pessoas do seu relacionamento. Sim, porque senão você vai ficar falando grego, porque você vai falar de estado do ego, a pessoa, o que é isso? Pois é, traz ela para ela aprender o que é. Convida ela para estar aqui, pega na orelha para ela estar aqui, se ela não vem espontaneamente, né? Brincadeiras à parte, mas convide fortemente para que a pessoa veja e veja se faz sentido na vida dela. Então, continue explorando a análise transacional, o seu potencial para promover os relacionamentos saudáveis, significativos, enriquecedores e assim ter a sua vida que funciona. De novo, gostou do conteúdo? Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos. Ele vai estar publicado esse vídeo aqui nas redes. Vai lá, assiste de novo se quiser anotar o que você não anotou. Compartilha com todo mundo que você quiser e puder, porque se inscreve no canal se não está inscrito. Esse e outros vídeos são informativos e assim, eu não vou persegui-los por não estarem fazendo o que eu estou falando aqui, mas eu estou aqui para colaborar no processo de vocês, trazendo as informações que eu passei horas, dias, meses, anos coletando, estudando, aprendendo, mastigando, digerindo e entregando para vocês, para que vocês possam pegar e usar. Mas aí é com vocês, é o 100% do seu 50%. O que me ajuda nisso tudo? A tua colaboração traga pessoas para ver essa notícia acontecer na vida deles também. E bora ter uma vida que funciona. Obrigado pela presença, pessoal, e até a próxima.